é a sua visão sobre namoro? E noivado? Ela foi construída a partir do que você viu em filmes e séries ou na palavra de Deus? Mas se a Bíblia não fala especificamente sobre namoro, como podemos utilizá-la em nossos relacionamentos? Se você ficou curioso, vem pra cá que o livro de hoje está interessado em você. Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Manuela Moraes e se você tá chegando por aqui agora, já se inscreve aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho. O livro de hoje é O Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis, do Alexandre Mendes, do David Mack e impresso pela editora Ragnos. A minha história com esse livrinho vai lá para 2015, quando eu e Luiz começamos a namorar. Como nós nunca tínhamos namorado, eu queria um livro que falasse sobre isso, que falasse sobre como manter um relacionamento e fundamentado de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes passamos tanto tempo pensando e ansiando pelo momento em que deixaremos de ser solteiros, em que teremos um relacionamento, que a gente esquece de pensar em como vai ser quando de fato tivermos um relacionamento. Hoje em dia muitas pessoas falam isso, muitas pessoas desejam isso umas para as outras, que Deus seja o centro do seu relacionamento, mas na prática, o que é que isso realmente significa? E esse livro acabou sendo tudo o que a gente queria e mais. Os dois autores são pastores com experiência em aconselhamento familiar, aconselhamento para jovens, então eles são as pessoas certas para ensinar a todos nós. E justamente, uma das coisas que eu acho mais incríveis desse livro é que ele já começa deixando clara uma coisa muito importante, que você e seu namorado são pecadores. É muito fácil cairmos nessa ideia romântica de que, se o namoro for com a pessoa certa, for com a pessoa que Deus tem pra mim, ou no caso, como se fala muito hoje em dia, né, com o príncipe ou com a princesa, tudo vai ser lindo, tudo vai ser perfeito e não vai ter problema. Sendo que, na realidade, por mais príncipe que o menino seja, ele é pecador. E se não tivermos esse conceito bem compreendido em nossos corações, nós vamos achar que o nosso namoro está cheio de problemas, ou que a outra pessoa, no final das contas, não é tão boa assim pra nós. E aí, no caso, o livrinho já chega mandando a real de que os dois são pecadores, os dois são falhos. Mas é justamente nesse contexto que o Senhor usa o namoro para moldar os dois, a imagem de Cristo. Eles usam a expressão talhadeira de Deus e eu acho que isso faz muito sentido. Muitas vezes, coisas muito profundas em nosso coração são mexidas através do namoro. Mas é justamente nesse contexto que a glória do Senhor se revela, pois a força dele se manifesta na nossa fraqueza. E é justamente por isso que o conceito de que você e seu namorado são falhos, são pecadores e precisam desesperadamente da graça de Deus é essencial para iniciar o relacionamento. Após esse conceito introdutório e muito importante, o livro traz mais 3 conceitos para basear o relacionamento a 2. E esses conceitos vêm de um período muito importante do relacionamento a 2, a criação desse relacionamento. Na criação, antes da queda, Deus deu 3 mandatos a Adão e Eva. Um mandato espiritual, no qual o casal deve refletir a glória de Deus e o relacionamento da Trindade entre si. Um mandato social, no qual o casal deve ter como objetivo levar o Evangelho de Cristo a todo mundo. E um mandato cultural, no qual o casal deve trabalhar e ser produtivo nessa terra para a glória de Deus. Depois desses conceitos, nós temos alguns capítulos falando sobre como podemos encontrar princípios bíblicos para o namoro no Antigo e no Novo Testamento. E a essa altura você já deve ter percebido uma coisa muito importante. Esse livro aqui não é autoajuda. Ele não foi feito para blindar o seu namoro. Ele não foi feito para que você confie em si mesmo para que o seu namoro dê certo. Ele foi escrito simplesmente para lhe mostrar como viver o seu namoro e o seu noivado de acordo com a vontade revelada de Deus em sua palavra. E o mais legal é que ele faz isso através de conceitos gerais. Por exemplo, no capítulo sobre a vontade de Deus, ele faz toda uma introdução sobre a vontade de Deus, sobre como é que funciona essa coisa da vontade de Deus. Então você compra o livro de namoro para aprender sobre namoro e acaba aprendendo sobre teologia. E isso é muito maravilhoso para deixar o nosso conhecimento bem fundamentado, para que o nosso conhecimento sobre namoro não sejam só princípios e regras específicas, e sim algo fundamentado na palavra de Deus. A segunda parte do livro se chama O que Deus deseja que você cultive, e é nessa parte que os autores falam de pontos mais práticos do relacionamento a 2, como por exemplo a obediência aos pais, ou a questão do jugo desigual, ou a questão da sexualidade no relacionamento de namoro. Faltam apenas 4 capítulos para terminarmos essa última parte, e tem sido uma bênção muito maravilhosa para nós. E falando em nós, eu preciso fazer um comentário com vocês. Os autores falam que esse livro deve ser lido por solteiros, e de fato, existem alguns capítulos aqui que são muito importantes para os solteiros, como o próprio capítulo em que se fala sobre a solteirice e o capítulo que fala do jugo desigual. Mas a minha opinião é que você só deve ler esse livro estando em um relacionamento. Por quê? Porque você vai aprender muitas coisas aqui, e ao final de cada capítulo tem perguntas para você exercitar aquilo que você aprendeu. Então, se você for solteiro e ler tudo isso, você vai aprender um monte de coisa e você vai querer colocar em prática. E não vai ter a pessoa para você colocar em prática em conjunto. Eu costumava ler muitas coisas sobre relacionamentos quando eu estava solteira, e em algum ponto isso era saudável, porque eu podia aprender para colocar em prática. Mas também tinha um lado negativo, de que eu aprendia tantas coisas e aquilo tudo me fascinava de uma maneira tão maravilhosa que eu ficava doida para colocar em prática, e isso acabava alimentando minha ansiedade.
Então, o meu conselho, se você é solteira ou solteiro e está assistindo esse vídeo, é que você realmente deixe para ler, deixe para aprender. Assim que você começar o relacionamento, faça como eu e Luiz, compre o livro assim que você começar a namorar, e desse modo você vai poder aplicar as coisas que você aprender na fundação do seu namoro. Um outro público para o qual eu recomendo esse livro são essas pessoas que estão em um relacionamento há muito tempo, mas nunca tiveram a chance de aprender como fundamentar o seu relacionamento na palavra de Deus, como ter um relacionamento para a glória de Deus efetivamente. Então, se você está namorando já faz muito tempo, mas você nunca leu um livro do tipo, eu recomendo muito que você faça também, ou quem sabe até se você está em um noivado, se você já é casado, mas nunca aprendeu sobre isso, se vocês se converteram depois de casar. E o último comentário que eu preciso fazer é em relação à importância de você ter um momento de devocional com o seu par. Esse é o tipo de coisa que não dá pra frisar a importância suficiente, porque o casal precisa crescer espiritualmente junto. Esse livro especificamente é uma ótima ferramenta para você fazer um devocional com seu namorado ou com sua namorada, porque além do texto, como eu falei, tem as questões. Então, afinal, vocês podem se perguntar e assim se conhecer um pouco mais. Além do livro do gênero, vocês podem fazer devocional com outros livros de outras temáticas, vocês podem fazer estudos bíblicos juntos, vocês podem assistir sermões juntos. O tempo de devocional do casal pode ser vivido das mais variadas formas, e eu digo pra vocês que todas elas são muito edificantes. E eu digo isso pra vocês como testemunho pessoal mesmo. Fazer devocional com o Luiz é uma coisa que abençoa muito o nosso relacionamento, que faz com que eu possa conhecer mais dele e ele possa conhecer mais de mim. Isso alimenta a nossa amizade, isso alimenta o nosso relacionamento em geral. E sem dúvida a parte mais maravilhosa, mais incrível de você fazer devocional com seu namorado é você sentir que vocês pertencem ao mesmo Deus, que vocês servem ao mesmo Deus, que vocês têm o mesmo centro, e isso traz uma segurança e uma alegria gigantescas para o coração. O Namoro e o Noivado que Deus Sempre Quis é um livro essencial se você está em um relacionamento e nunca teve a chance de aprender como ter aquele relacionamento de acordo com a palavra de Deus. Ao contrário dos filmes, séries e livros de autoajuda, ele não foca no romance ou na autoconfiança como caminhos para o relacionamento, e sim nos princípios claros e práticos que a palavra de Deus tem para nós. E é essa palavra que mostra que nós somos pecadores e completamente incapacitados de manter qualquer relacionamento de qualquer forma. Mas ao mesmo tempo temos a graça do Senhor e a transformação que Ele mesmo faz em nossos corações. E é apenas por causa disso que nós podemos ter relacionamentos que agradam a Ele. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com aquele grupo da igreja no WhatsApp, compartilha com aquela amiga que começou a namorar agora e não esquece de me seguir nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo. Que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Um beijo gigante e até semana que vem. Tchau, pessoal!